Olá, eu sou a Mariana Izone do Marketing Comercial da Tecnisa. Hoje estamos dando continuidade à nossa entrevista com Cíntia Rios, diretora de mercado da Tecnisa. Ela está contando pra gente sobre o cenário food service. Cíntia, quais os principais diferenciais das empresas no segmento de alimentação e o que faz com que elas se destaquem no mercado diante do nosso cenário atual? Bom, falei um pouquinho, no vídeo anterior sobre a questão da diversificação do atendimento. Então, isso é uma condição e é uma das coisas que elas têm procurado fazer para se tornarem competitivas. Mas, com certeza, uma coisa que é imprescindível é a questão do atendimento ao cliente. O cliente demanda ou ele requer uma atenção durante a execução do serviço. Então é natural que a gente precise da gerente da unidade, dos profissionais da unidade envolvidos com aquele atendimento, dando atenção, verificando os mínimos detalhes com relação à prestação de serviço. Sim. Então se faz cada vez mais necessário que a gerente da unidade tenha uma disponibilidade de tempo para isso, para que ela fique ali se certificando de que o cliente está tendo o melhor atendimento. Isso faz toda a diferença. E como fazer isso? Como garantir? Cada vez mais as gerentes de unidade assumem papéis de gestoras do negócio. Então elas têm que assumir papéis administrativos, a parte de recursos humanos, são elas que são responsáveis, a parte de gestão de custos da unidade, controle de estoque, acaba que ela também tem que acompanhar isso, e a produção. Sim. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa oferecer soluções que deem a ela ganho de produtividade, que ela consiga fazer cada vez mais essas atividades administrativas de uma forma rápida, dinâmica, com mobilidade, ou seja, de qualquer lugar que ela esteja, ela consegue fazer esse trabalho. Então as empresas têm procurado investir em tecnologia justamente para dar essa resposta e essa produtividade para as gerentes, para que elas tenham um tempo maior para se dedicar ao cliente delas. Atividade fina. Atividade fina. Cíntia, com que frequência as empresas medem e avaliam o seu resultado financeiro? Geralmente essa informação hoje, ela é medida apenas ao final do mês. Geralmente a partir das informações que a contabilidade fornece. O que é muito ruim para a gestão do negócio. O ideal é que eu consiga fazer a gestão dos números diariamente. Se eu tiver que buscar o resultado em função de um número ruim, por exemplo, que aconteceu ontem, eu tenho que olhar para esse número hoje. Não adianta eu olhar para esse número no final do mês, porque aí eu já vou ter o prejuízo daquele mês. Não dá tempo mais. A gente fala que eu vou estar fazendo uma autópsia. O ideal é que eu consiga acompanhar o número dia a dia. Para isso, eu preciso, do que eu acabei de comentar, de ferramentas que proporcionem para a gerente da unidade essa dinâmica, essa velocidade de informação. E para que o gestor também possa, à medida que eu faço aqui na unidade o input de dados, que ele consiga em tempo real visualizar essas informações para que a tomada de decisão seja feita de forma rápida. E no tempo certo. Existem ferramentas que auxiliam as empresas nessa medição de resultados? Você falou agora sobre isso. Eu falei um pouco sobre isso, como eu falei aqui, à medida que eu faço o input de dados na unidade, o gestor deveria ter algumas ferramentas de acompanhamento dessas informações. Lógico que ele não vai fazer um acompanhamento no nível mais detalhado da informação, ele precisa de uma informação gerencial. E geralmente as empresas recorrem a soluções de BI. De Business Intelligence, justamente para ter essas informações da empresa de uma forma geral e procurando trabalhar o gerenciamento das exceções, naquilo que está ruim. Aquilo que está bom, eu não preciso ter um olhar diário e constante, E eu estou falando isso porque às vezes eu pego uma empresa que ela tem uma realidade de volume de unidades de negócio muito grande. Então não dá para ela ficar ali no dia a dia fazendo gestão de todas as unidades. Mas ela tem que, pelo menos, fazer gestão daquilo que não está bom. Saber o que está acontecendo. Isso. E através dessas ferramentas, existem várias, inclusive, no mercado, que proporcionam análise através de aplicativos também. Então, eu não preciso estar na frente do computador para ver esse indicador. Eu posso acompanhar isso no meu celular, por exemplo. Sim. Ok?
De forma geral, Cíntia, as empresas têm uma área ou um profissional responsável pelo acompanhamento dos custos diários? Acredito que seja normalmente a nutricionista, né? Conforme você já falou aqui pra gente. Então, eu tenho a nutricionista que faz, na verdade, o input de dados. A maioria delas, inclusive, não faz a gestão de custos. Então, geralmente, essa informação fica para um controller, quando as empresas têm. Um controle, a figura de uma pessoa que vai fazer a gestão desses custos. Infelizmente, como eu mencionei anteriormente, assim como o orçamento hoje eu faço com planilhas, geralmente o acompanhamento desses custos eu acabo também fazendo através de planilhas. O que não é ideal. O que não é ideal e o que despende um tempo muito grande. Essa pessoa que faz essa análise, ou ela recebe essa informação que vem da unidade, a unidade com isso está perdendo tempo porque está preenchendo uma planilha de Excel e a gente acabou de falar que eu preciso que a gerente da unidade tenha tempo para atender o cliente dela. Então, quando eu tenho um dispêndio muito grande de tempo para poder fazer essa planilha na ponta, eu acabo tendo um dispêndio de tempo grande também na sede, por exemplo, quando eu vou fazer a gestão ou a consolidação dessas informações. Porque acaba que eu tenho que fazer a consolidação dessas informações também em planilha. Além do mais, além do problema do tempo, a gente tem a questão da confiabilidade dessas informações. Planilha aceita qualquer coisa. Então, não quer dizer que aquele número que eu estou recebendo é um número fidedigno, é um número correto, né? Porque a planilha vai aceitar qualquer informação e, às vezes, o que acaba acontecendo? Eu sou um controller da empresa, recebi as informações de vários departamentos, das próprias unidades, e eu tenho que garantir que essa informação está correta. O que eu acabo tendo que fazer? Auditar essa informação. Então, eu estou perdendo tempo de novo para auditar, para me certificar de que aquela informação está correta. Um exemplo disso, eu recebo da unidade, através de uma planilha, o volume de refeições que ela está servindo e o faturamento dela. Eu preciso me certificar de que essa informação está certa. Então eu tenho que recorrer ao faturamento para verificar se a nota fiscal com o volume de refeições que foi enviada para o cliente bate com o que eu recebi na planilha. Ou seja, estou perdendo tempo. Isso é uma das informações que eu tenho que auditar. Aí eu vou ter que auditar também a parte de custos, a parte de mão de obra, a parte de despesas. É um retrabalho. É um retrabalho e é um trabalho sem fim. Fora que compromete o resultado. Totalmente. E o tempo que eu levo para entregar essa informação para o gestor é muito grande. Por isso que eu falei que, às vezes, eu faço a gestão da informação depois que o mês acabou. Sim, não dá tempo. Porque não dá tempo. É tanta planilha, é tanta informação para consolidar, é tanta coisa que eu tenho que auditar, que não dá tempo de eu fazer uma entrega diária dessa informação. O que é muito importante, né? O faturamento, normalmente, ele é feito de que forma, Cíntia? Geralmente, as empresas fazem isso de forma centralizada. Como eu acabei de comentar, geralmente essas informações são enviadas para a sede, e a sede, então, a partir do volume de refeições que recebe, vai fazer as notas fiscais. Qual é o problema disso? A maioria das empresas não faz uma apuração automática desse faturamento. Ela recebe uma planilha de Excel e, eventualmente, tem um sistema que faz a emissão da nota fiscal de faturamento e ela vai fazer essa nota fiscal manual. O problema é porque cada cliente tem uma realidade contratual. Então, em função da concorrência, inclusive, que eu falei, né, as empresas têm aberto algumas exceções e tentado achar uma forma de ser mais competitivo ou de proporcionar um tipo de serviço diferenciado. Então, os contratos acabam sendo muito particulares. Então, eu tenho vários clientes com contratos totalmente diferentes. E quando isso não está automatizado, isso fica a cargo de quem está fazendo o faturamento. Então, eu tenho que lembrar que naquele contrato para aquele cliente eu tenho uma particularidade. E isso acaba gerando evasão de receita. Então, o ideal é que isso seja automatizado. A regra contratual tem que estar num sistema onde eu vou trabalhar valores diferenciados por final de semana, por cliente, eu vou trabalhar com tablita, com compensação, mas é o sistema que vai gerar a informação e não alguém que vai ter que lembrar que naquele contrato eu tenho que aplicar uma regra. Isso pode confundir, né, a pessoa que está... Confundir e gerar um faturamento a menor. Hoje as empresas, elas estão muito preocupadas com a redução de custos, seja de mão de obra ou seja de matéria-prima. Mas elas acabam esquecendo que elas podem estar deixando de faturar e, em função disso, o resultado dela acaba diminuindo. Então, eu tenho que correr atrás da mão de obra, do controle de mão de obra, do controle de matéria-prima? Tenho, mas eu tenho que garantir que eu estou faturando exatamente aquilo que eu estou entregando para o cliente. E às vezes eu estou entregando muito mais do que eu estou faturando. Agradecendo Cíntia Rios, diretora de mercado da Tecnisa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Cíntia.
E você que nos assiste, acompanhe os nossos próximos vídeos. Até lá!